Salve, homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Bem, pessoal, hoje Dia dos Pais, quero aqui felicitar todos os pais, tá certo? E que procurem aproveitar o melhor possível esse dia, ok? Bem, essa semana especificamente, eu tive com uma gestora e dona de uma escola daqui de Olinda, uma escola muito tradicional, com quase 40 anos, sabe? Se o caso me falha a memória, 39 anos de ensino. Então, 39 anos é muito chão. E essa gestora, essa proprietária, ela me revelou que está muito descontente com a família, certo? Que, no entender dela, ela pensa que a família se tornou um problema para o aluno, para o estudante, porque a mesma não está fazendo o acompanhamento que tem que ser feito. Todos nós sabemos que a educação primária é da família, responsabilidade da família. Então nós temos que entender todo esse processo, tá certo? E ela está percebendo, eu vou denominar ela de Dona Cabocla, tá certo? Porque ela é uma morena muito bonita. E eu vou denominá-la de Cabocla, tá certo? Dona Cabocla, ela entende que a família, ela de alguma forma deixa essa questão da educação, mesmo a educação primária, para a escola. Sabemos que a educação primária é a família que tem que colocar para o aluno. É a família que tem que desenvolver essa educação primária. Um exemplo da educação primária, bom dia, boa tarde, boa noite, é educar o seu filho para poder criar uma socialização no dia a dia com os seus semelhantes, tá certo? E o que a gente vem observando é a destruição totalmente disso. Muitos dos nossos pais, aí eu não digo pais na questão do homem, né? Homem e mulher. Nossos pais, eles estão negligenciando a educação de seus filhos. Também, como vocês sabem, eu sou psicólogo com licenciatura, tá, gente? E especialização em TCC. E durante muitas décadas eu dei aula e dou aula de artes marciais, tá certo? Também educador físico. E essa Dona Cabocla, a que eu denomino, ela, nessa semana, ela disse assim, olha, ela me chama de professor. Professor, eu coloquei um tema aqui sobre a família. Eu quero chamar a atenção da família sobre a sua responsabilidade com seus filhos. E aí, ela me fez essa pergunta, eu disse, olha, Dona Cabocla, eu acho muito interessante esse tema da família, porque nós precisamos entender como funciona, certo? Todo esse contexto no dia a dia, no nosso cotidiano de hoje, certo? Estou sendo até redundante. Mas, para que nós possamos entender que o mal não é a família, que ela pensa, pelo menos na narrativa dela, que a família, em vez de ajudar, está atrapalhando. Então, eu disse assim, ó, Dona Cabocla, nós precisamos sim entender todo um contexto político, ideológico, e toda esse establishment, né? Que é uma palavra diferenciada, establishment, que é isso? Esse contexto que envolve a educação, tanto ela primária como secundária. Lembrando sempre que a educação primária vem dos pais, vem da família, certo? Como eu já repeti. E a educação primária justamente são as instituições de ensino públicas ou particulares que fomentam a tal educação. Só que, para que nós entendamos todo esse contexto, né, ela pediu uma ajuda. Assim, eu falei alguns assuntos referentes, mas o ambiente, viu, Dona Cabocla, não é apropriado para conversarmos aquele assunto. E o assunto que nós estávamos conversando, muitos gestores, donos de escola, educadores, professores,
não sabem desse assunto, tá certo? Não sabem como a nossa educação foi delapidada, ok? E hoje, os nossos algozes, eles estão sendo, de alguma forma, beneficiados. Mas esse modelo, toda essa forma de ver a educação hoje, ela vem moldada de muitos anos, não é de hoje, tá? Porque sabemos que há todo um contexto de comportamental, ou seja ele educacional, né, de convívio, vem primeiramente da educação, das escolas. Só que o primeiro ponto onde existe essa socialização é a família. Então, a família hoje, ela encontra-se degradada. A família hoje encontra-se destruída. Por quê? Porque alguém criou na cabeça de que a família, como é a primeira base de socialização da criança, ela precisa ser destruída. Só que não é a família deles, é a sua família. Então, qualquer gestor e dono de escola terá que entender esse contexto. Para que ele entenda toda essa forma de pensamento, como foi, ele precisa sim contratar pessoas que entendam do assunto, que possam explanar de uma forma límpida, de uma forma clara, e esses gestores comecem a entender a importância que eles têm a importância de repassar essas informações para os pais. Agora, passar essas informações de forma ordeira, porque eu vejo aí algumas escolas que até mesmo a questão do cristianismo estão sendo punidas por falar em Cristo, por falar numa ordem social diferenciada, tá bom? De mostrar a verdade. Por que a verdade? Mas Dona Cabocla pode perguntar assim: mas professor, essa não é a sua verdade? Não! Nós, Dona Cabocla, nós temos que ver os fatos. Quais são os fatos? Que a senhora mesma relatou da sua escola e, porventura, pode sim ter algumas escolas que estão passando por essa dificuldade de entendimento, porque os nossos alunos não estão conseguindo aprender, estão muito violentos, estão indisciplinados e etc, né? Muito dessas ações, muito desses comportamentos de oriundos alunos são decorrência do próprio professor, que também é uma vítima, mas que também pode ser um repassador dessas ideias errôneas, por não conhecer um processo ideológico que ele está sendo inserido, ok? No dia a dia. Então, de antemão, eu vou dar 3 livros, certo? Porque a última pesquisa que eu observei, os professores, principalmente pedagogia, eles não conseguem ler 2 livros por ano. Então eu vou dar 3 livros para que vocês possam consultá-los, tá certo? Ou então comprá-los, tá bom? Para questão de estudo, para a questão de entender um pouco desse processo, porque vocês precisam sim ter especialistas que entendam todo esse processo político e ideológico, para que a gente comece a mudar nossos pensamentos, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. O primeiro é A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, livro muito interessante, tá certo? Não vou dar spoiler aqui, spoiler. Outro, muito bom, é A Mente Esquerdista, né, Dr. Lily Hoster, certo? Eu estou terminando de ler ele aqui, e esse livro eu tinha comprado, tinha deixado, porque muitas coisas eu já sei, mas algumas coisas me trazem uma interação melhor no meu entendimento, tá certo? Na minha concepção de resolução dos problemas. E o último, e o mais importante, eu acho, um dos mais importantes, da nossa Kátia Simone Benedetti, é A Falácia do Socioconstrutivismo. Tá certo? Esse livro é muito importante, que mostra
passo a passo como a nossa educação na questão do aprendizado, da questão da cognição, foi deturpada de uma forma, foi viabilizada para justamente contribuir para o emburrecimento programado. E existe também um emburrecimento programado, tá certo? E também é outra vertente, porque, dona Cabocla, para a senhora entender e a senhora poder falar sobre a família, a senhora tem que entender todo esse contexto de como essa família foi sendo destruída. Lembrando sempre, não é a família deles, do estabelecimento. Não é a família daqueles que estão lá no poder. É a sua família. O intuito é destruir a sua família, tá bom? A deles continuam patriarcais. E onde você vai ver mais famílias patriarcais é justamente o pessoal que pensa naquele progressismo, naquele pessoal de esquerda que se vangloria da revolução. E aí podem perceber que nos países que tem todo esse processo, né? Venezuela, a Argentina agora, Cuba e tantos outros países da África, percebam que a pobreza e a destruição intelectual continua sempre forte. Por quê? Por que continua? Porque eu preciso de pessoas que votem em mim, vocês entenderam? E votem numa agenda que fará no futuro com que esses mesmos estudantes, esses mesmos alunos, continuem sem a menor noção do que eles estão fazendo ali, certo? E quanto mais novo votando, menos experiência, certo? Por isso que eu sou contra totalmente o voto de meninos de 16 anos, porque eles já não têm uma maturidade de entender o que é a verdadeira política. E para entender política, nós precisamos entender como é que ela funciona através das leis, porque gestores e donos de escola são justamente essas leis que fazem com que você seja moldado, você seja de alguma forma poldado, cortado. E é obviamente que você não vai poder colocar disciplina no seu aluno ou estudante, fazer com que ele entenda que aquilo ali não é a casa dele, até mesmo que na casa dele tem a gente espera, né, que tenha educação, que tenha respeito para com seus parentes, para com seus responsáveis. A gente espera, e a gente espera que essa educação saia de casa para a escola. E isso hoje em dia a gente não vê. Por quê? Porque muitos dos pais estão terceirizando essa educação, deixando a cargo da escola toda essa gama de responsabilidade, ok? E nós sabemos que não é bem assim, certo? A escola tem um limite. Só que as leis são preponderantes para justamente interromper e deixar o aluno, aquele aluno seja ele na primeira infância, da puberdade, da adolescência, fazer o que eles quiserem fazer e não serem de forma nenhuma punidos, certo? Porque existe toda uma questão chamada de vitimização, ele é um coitadinho, ele não sabe, ou então ele sabe mais que o professor, né? Ou então ele sabe igual que o professor, porque os conhecimentos são diferentes, já dizia o nosso Paulinho Freire, né? Aquela coisa toda. E quando a gente mexe com essa educação, a gente mexe com personalidades que até hoje são ditas como supremas, né? Como o próprio Paulo Freire, que quem leu a obra dele, entendeu aquilo ali é todo um jogo político, certo? Principalmente a pedagogia do oprimido e a pedagogia da submissão. Da autonomia, desculpa. A pedagogia da autonomia, as duas obras as mais importantes que ele. E vamos lá a quem ele gosta, quem ele admira. Ninguém procurou saber. E muito dessa passagem do Paulo Freire, foi justamente através de boca a boca. Um professor falando para o outro, aí o cara achou que era top falar de Paulo Freire, tá certo? Levi Vygotsky, Henri Vallon,
é, Pi- é, meu nome, Piaget, né? Piaget, certo? Então, todos esses ícones da educação que existem eles, mas existem outras pessoas, como o próprio professor Pierre Luiz Piazzi, tá bom? Que fala muito dessa educação e que são pessoas que estavam, né, diretamente envolvidos e que conseguiram feitos extraordinários dentro da nossa educação, mesmo tendo um sistema totalmente contra, tá certo? E aí, para fechar, para não ficar muito longo esse vídeo, eu procuro sempre que algum gestor fale, pergunte, questione essa questão da educação e por que os seus alunos, os seus estudantes estão se comportando dessa forma. Eu digo, não é culpa da família. A família é apenas uma vítima dela. Principalmente com a destruição do pai. O pai mesmo, o pai, que hoje é dia de pai, o pai, a destruição do pai. Porque é muito fácil você chegar e dizer assim, o pai foi embora. Aquele pai não presta. É muito fácil você dizer. Agora, por que ele foi embora? Hein? Hã? Por quê? Porque o pai não dá uma, um acompanhamento para com seus filhos. Você sabe o que é alienação parental? Você sabe que quem pede mais divórcio no Brasil e no mundo são as mulheres, certo? Você sabe que as mulheres podem falar o que quiser dos homens, mas se os homens falarem mal das mulheres, né, os próprios defeitos que elas têm, nós somos taxados de tudo, de machismo, de tudo que são os ismos. Então, nós, professores, gestores, precisamos entender como funciona todo esse sistema, toda essa engrenagem, para poder, sim, falar sobre a família e falar do benefício que a família traz para com esses alunos, tá certo? Esses alunos que adentram nas suas escolas, sejam particulares, sejam estaduais, sejam municipais, e que serão, num futuro próximo, né, quem irão, vamos dizer assim, reger nosso país. Esses futuros alunos serão os regentes dos nossos direitos e deveres, tá certo? Coisa que hoje está uma degradação total. Os alunos sabem que não tem nada os impede de agredir, de matar, porque o próprio ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele propicia isso, ele fomenta isso, de você fazer o que quiser e não ser cobrado, tá certo? Então, tá aí alguns problemas que nós devemos sim conversar seriamente para que, através do conhecimento, tentarmos mudar essa forma de pensamento e chegar a um denominador comum para o bem da nossa educação, tá certo? De antemão, dá um like, compartilhe o canal Movimento Seja Homem. Hoje, esse vídeo será voltado para a nossa gestora cabocla, tá bom? Movimento Seja Homem. Educação!